Querida comunidade, boa noite. Hoje, o nosso segundo dia da Semana da Família nos traz um tema de grande curiosidade. Nós vamos saber sobre o método de ovulação Billings, o MOB. Por que a Igreja recomenda este método, né? Com tantos contraceptivos que existem, né, no mundo, por que a Igreja não aceita e aceita esse método? E, com a graça de Deus, né, nós temos duas médicas. Em primeiro lugar, a doutora Maristela Zoboli Pesuti. Ela é a sexta filha de 10 irmãos de uma família católica de São Bernardo do Campo. Ela fez graduação em medicina pela Fundação ABC. Fez especialização em cirurgia geral pela Santa Casa de São Paulo. Várias extensões universitárias para agregar conhecimento à clínica diária e especialização em termologia pela Faculdade de Medicina da USP. E hoje ela é instrutora do método de ovulação Billings, isto já há 10 anos. E atualmente ela é presidente da Semplaflan. Depois ela vai explicar direitinho o que é isso. Ela que vai ministrar a palestra. Todos aqueles que tiverem alguma dúvida podem colocar suas perguntas, que depois, no final, ela vai responder. E nós temos conosco também a doutora Marilene Paladino Rosa. Ela é casada há 29 anos, tem 2 filhas e participa da Comissão Diocesana em Defesa da Vida há 6 anos. E também ela ministra catequese dos noivos na paróquia Nossa Senhora da Candelária, aqui na nossa região. Ela é graduada em medicina na Fundação ABC também e é especializada em patologia. Então, a nossa comunidade agradece o sim destas 2 médicas que vão, né, tornar a nossa noite bastante atrativa no conhecimento dos ensinamentos da Igreja para esse item, né, que é muito procurado, né, nas paróquias por casais católicos que querem conhecer o método de ovulação Billings. Então, esperemos, né, que possamos atingir a todos, que possamos também tirar a dúvida de todos e, principalmente, agradecer a presença destas 2 médicas. E pedir também que Nossa Senhora interceda por elas, né, para que possam fazer uma boa palestra, que com certeza será. Então, juntos, vamos rezar uma Ave Maria para o início desta nossa palestra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doutora Maristela, agora é com a senhora. Muito obrigada. Eu estou feliz por estar aqui nesta Semana da Família para trazer informações que vão ser muito úteis para cada uma das famílias. Para falar sobre a família e a regulação do nascimento dos filhos, a gente tem que falar sobre paternidade responsável, que é um tema mais
mais adequado do que controle da natalidade. Eu vou ler um trechinho, eu me baseei essa palestra a respeito do documento da igreja. Então, esse primeiro documento está no Guia de Preparação para a Vida Matrimonial do Encontro de Noivos da Comissão Nacional da Pastoral Familiar. Lá está escrito de que a grandeza e dignidade dos esposos está em tornar o seu amor fecundo e criar uma família. O amor do casal não consegue ficar contido só entre os dois. Ele vai explodir em outro amor, vai fecundar outros seres para a glória de Deus. A família, além de ser comunhão de pessoas, é santuário da vida. É lá que surge a vida. É lá que a família participa como co-criadora de Deus. É o espaço vital, o lugar onde a vida pode ser gerada, aceita, acolhida, protegida e educada. Então, não se trata apenas de gerar filhos, mas educá-los para o crescimento humano, para que o crescimento humano seja verdadeiro. A família é o ninho seguro para o filho. Nela acontece a cultura do amor e da vida. É na família que a criança vai aprender a amar. E a paternidade responsável significa que o casal, ele é livre, mas ele tem que ponderar, ele tem que pensar a respeito de sua família, se eles estão gerando filhos, se eles estão tomando uma atitude egoísta, vendo os interesses pessoais, a carreira profissional, outros interesses, e está deixando de ser generoso com a criação de filhos para Deus. Porque os filhos são dons de Deus, mas não são para os próprios pais. São para Deus, são filhos de Deus. Então, o casal deve discernir e somente o casal pode decidir a respeito do tamanho de sua família. Não pode haver nenhuma interferência externa, porque só eles conhecem a condição de vida de sua família. Então, eles vão fazer um discernimento de ter uma família numerosa ou espaçar o nascimento dos filhos por algum tempo, ou ainda por um tempo indeterminado. Isso se houver exigências graves, motivos. E aí vemos uma família feliz aí, com vários filhos. Então, o casal, ele tem que ter um lugar para morar, tem que ter um lugar digno. Mas para conseguir, será que é uma mansão que precisam ter? Uma casa digna basta. Aí o marido vai trabalhar para conseguir tudo aquilo que o casal decidiu. Se eles querem ter uma linda casa antes de ter os filhos. E aí o marido sai para trabalhar, está ausente na família. Aí as exigências de cada um vão aumentando. Aí quer ter o carro último tipo, carro novo todo ano. E aí vai deixar a procriação dos filhos para mais tarde. Aí eles são jovens ainda, o casal é jovem ainda, e eles querem viajar, conhecer o mundo, querem aproveitar a vida. E eles vão deixar, por último, o discernimento a respeito de terem filhos.
E o matrimônio e o amor conjugal ordenam-se por sua própria natureza a geração e educação da prole. Os filhos, sem dúvida, são o maior dom do matrimônio e contribuem muito para o bem dos próprios pais. Por quê? Os pais, no discernimento, vão querer fazer a vontade de Deus. E eles vão procurar criar os seus filhos na fé que abraçaram. O amor que o casal tem um para com o outro vai ser dividido entre os filhos. E amor nunca consegue dividir, é sempre somar. Então, vai ser mais amor, não vai ser divisão de amor. E filhos são dádivas de Deus, e não são dívidas. Muitas vezes o casal deixa para ter poucos filhos, porque acham que tem que dar a melhor escola para as crianças, e esquecem que a formação das crianças é em casa. A escola só forma, só informa, e a família que forma. Esse texto está na Gaudium et Spes, outro documento da Igreja. E este é o número 50 da Gaudium et Spes. Então, veja que família feliz. Então, muitos procuram esses bens. Outras famílias procuram esse bem maior, que é uma família feliz. O ato conjugal, ele tem dois aspectos, o aspecto unitivo e o aspecto procriativo. O aspecto unitivo significa a entrega completa e mútua dos cônjuges, que deve ser vivido apenas no matrimônio. O aspecto procriativo é de transmitir a vida humana, gerar filhos. Essas duas dimensões da união conjugal e da procriação, elas não podem separar artificialmente, porque eles vão contra a verdade íntima do próprio ato conjugal. Isso quem disse foi o Papa João Paulo II. A fecundidade é um dom. Isto está escrito no Catecismo da Igreja Católica. É uma finalidade do matrimônio. Por quê? O amor conjugal tende a ser naturalmente fecundo. Ele não consegue ficar restrito ao próprio casal. Ele explode em outras vidas. O filho não vem de fora juntar-se ao amor mútuo dos esposos. Ele surge do próprio coração, do dom mútuo entre um e outro do casal. E os filhos são fruto e complemento deste amor. Complemento por quê? O matrimônio sem filhos parece que fica vazio. Porque é uma das finalidades do matrimônio a procriação. E quando o casal não pode ter filhos? Aí o casal pode estar, por não poder ter filhos, se acontecer uma realidade física que não possam ter filhos, este casal está livre para gerar vida ao seu redor. Ele vai estar mais disponível para o trabalho na igreja, vai estar mais disponível para o trabalho social, uma adoção de uma criança. Por isso, o fator fecundo do matrimônio.
Esta frase está no Salmo 126. Vede, os filhos são um dom de Deus. É graça o fruto do ventre. E atualmente, a mentalidade antivida está reinando nas famílias. Parece que o filho é um estorvo, alguma coisa que deve ser evitada. E para isso tem que tomar remédios, né? Remédio é para doença, e filho não é doença. Filho é graça de Deus. A fertilidade é graça de Deus. É dom. Todos os casais vão prestar conta dos dons de sua fertilidade no fim dos tempos. O que será que fizeram com sua fertilidade? Responderam a Deus, gerando vidas para Ele, gerando vidas para servir a Deus. Mas o que é paternidade responsável, então? A igreja toma partido pela vida e ensina que todo ato matrimonial deve por si estar aberto à transmissão da vida. Isso está no Catecismo, no parágrafo 2366. Ainda fica dúvida, o que será então a paternidade responsável? Na Humanae Vitae está escrito o quê? O amor conjugal requer nos esposos uma consciência de sua missão de paternidade responsável, sobre a qual hoje tanto se insiste e, justificadamente, o que deve também ser compreendida com exatidão. De fato, ela deve ser considerada sob diversos aspectos legítimos e ligados entre si. O Humanae Vitae tem 62 anos, foi encíclica criada por Papa Paulo VI. Agora santo, São Papa Paulo VI. Em relação aos processos biológicos, paternidade responsável significa conhecimento e respeito pelas suas funções. A inteligência descobre no poder de dar à vida leis biológicas que fazem parte da pessoa humana. Leis biológicas regulam o corpo da mulher e do homem. Deus deu a inteligência dos cientistas de conhecerem esta funcionalidade. Deus deu o dom para o Dr. John Billings desenvolver um método que utilizasse apenas a fisiologia da fertilidade combinada entre a mulher e o homem. E a gente tem à disposição um método, e esta é a razão do nosso trabalho. Em relação à tendência dos instintos e das paixões, a paternidade responsável significa o necessário domínio que a razão e a vontade devem exercer sobre as tendências, instintos e paixões. Daí decorre a fidelidade, daí decorre a união da família, isto é a paternidade responsável. Na Humanae Vitae ainda está escrito: em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a decisão tomada por motivos graves do respeito pela lei moral de evitar temporariamente, ou pelo menos por tempo indeterminado, um novo nascimento. Então, a paternidade responsável quer dizer regular o nascimento dos filhos conforme as condições. Físicas, por exemplo, se um dos cônjuges está com problema de saúde
e eles não podem manter uma família, até que se resolva esse problema de saúde, é lícito que o casal adie o nascimento de outro filho. Condições físicas, por exemplo, a mãe acabou de ter um bebê, ela vai amamentar esse bebê. Ela pode escolher adiar, o casal pode escolher adiar a gravidez para priorizar a amamentação dessa criança. Ela também vai precisar recuperar de uma gravidez e desse período de amamentação. Ela tem que estar em boas condições físicas para ter condições de gerar um novo ser. Condições econômicas também podem estar na ponderação das condições da família. É possível que em um determinado momento o casal não se vê em condições de gerar nova vida porque o marido perdeu emprego, está uma situação econômica difícil no país, mas o ter não significa poder. Por quê? Nós também precisamos confiar na providência de Deus. E se Deus prover um novo ser, com certeza Ele vai ajudar nas condições econômicas dessa família. Eu sou de família numerosa. Minha mãe e meus pais sempre falavam que assim que chegava um novo bebê, ele já vinha com um pão debaixo do braço. E realmente eles sentiram a mão de Deus protegendo a família, no aspecto econômico também. Condições psicológicas. Às vezes, um dos cônjuges está passando por uma situação de estresse muito grande e eles não se veem em condições de ter um novo filho. Então, tudo depende da ponderação do casal, ele que sabe as condições que estão regendo sua família, para decidir se eles vão ser generosos com a geração de novo filho ou se vão ter que adiar o momento. Ninguém pode interferir nesse casal, nem mesmo os amigos, nem mesmo os familiares, ninguém. Nós temos exemplos de casais que querem ter filhos, bastante filhos, e se veem muito pressionados pela família. Mais um filho? Vocês acham que vocês vão ter condição de criar? Ficam pressionando o casal. Isso também não significa que o casal tenha todos os filhos que a fertilidade lhes proporcionar, porque paternidade responsável implica também na condição de poder criar essas crianças geradas. Um aspecto particular dessa responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Os esposos podem querer espaçar o nascimento dos seus filhos por razões justificadas. O discernimento vai ser do casal. O casal e com inspiração divina, para eles terem reta consciência se estão sendo generosos ou tomando uma atitude egoísta. Isso está também no Catecismo da Igreja Católica 2368. Métodos naturais e métodos contraceptivos. Os métodos naturais se valem da fisiologia da fertilidade do homem conjunta com a mulher. Os contraceptivos sempre põem uma barreira entre a fertilidade e o casal. Não são naturais. E os documentos da igreja falam que obedecer os períodos de infertilidade da mulher para ter relações sexuais, para espaçar uma gravidez, são justas porque não está
interpondo nenhum contraceptivo físico ou químico entre o casal e a fertilidade. Então, o casal deve verificar se tal desejo de não ter filhos no momento procede de egoísmo ou se está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável, também do Catecismo da Igreja Católica. Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. Isso é uma ordem que está lá no Gênesis, capítulo 1 já. Então, o fato de procriar não é uma opção do casal. É um mandato de Deus. Então, a continência periódica dos métodos de regulação do nascimento baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos são conforme os critérios objetivos da moralidade. Método da tabelinha, método da temperatura basal, método de ovulação Billings são métodos naturais. Eles respeitam o corpo dos esposos, estimulam a ternura entre eles e favorecem a educação numa liberdade autêntica. Catecismo da Igreja Católica, 2370. Em contrapartida, é intrinsecamente má qualquer ação que quer em previsão do ato conjugal, quer durante, então, antes do ato, durante a realização do ato, ou por suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Catecismo da Igreja Católica, 2370. Então, por si só, já são maus os contraceptivos. Então, tem a esterilização, a vasectomia no homem, a laqueadura na mulher, o DIU, o condom, camisinha, anticoncepcionais adesivos, injetáveis, comprimidos, anel vaginal. Então, todos são contra a fertilidade, contra a natureza da mulher e do casal. Interpõe uma face entre o homem e a mulher e a sua fertilidade. Não é natural. Não faz parte da dignidade do casal. Então, tem a pílula do dia seguinte, os comprimidos, o DIU. Será que eles são contraceptivos ou são abortivos? O DIU cria um ambiente hostil à implantação se ocorreu uma fecundação, porque o DIU não impede a ovulação. Mesmo o DIU hormonal não impede. Está descrito na bula que pode haver um escape e uma ovulação. Dessa ovulação, tem outro mecanismo que evita que o espermatozoide passe a barreira do DIU. Mas acontece gravidez, está escrito na bula. Então, esse mecanismo também não é 100%. Havendo a fecundação, já existe um novo ser. Quando este óvulo fecundado, o embrião, chega no útero, ele não tem condições de implantar para desenvolver uma gravidez, porque o endométrio, que é a camada interna que reveste o útero, está
sem condições de receber este bebê, porque a função do DIU é criar uma barreira, criar uma irritação na camada interna do útero para que ele seja hostil à implantação do bebê. Então, ele é potencialmente abortivo. A pílula do dia seguinte é uma carga hormonal muito grande e também não impede a ovulação. Os contraceptivos injetáveis, orais, eles têm vários mecanismos para inibir a fecundação, mas uma ovulação pode ocorrer apesar dele. E se ocorrer a ovulação, a fecundação pode ocorrer. E tem vários mecanismos. Primeiro, que deixa o movimento da tuba uterina muito lenta demais e podem ocorrer gravidez ectópica, gravidez tubária. Ou esse mecanismo de movimento natural da tuba uterina é muito rápido. Quando o embrião chega no útero, ele não está preparado ainda para receber o óvulo fecundado, o embriãozinho, o bebê. E outro mecanismo também, ele deixa o endométrio, a camada que reveste internamente o útero, deixa o endométrio careca, muito fininho, que também não tem condições de receber o bebê. Então, os anticoncepcionais orais, adesivos, injetáveis, também são potencialmente abortivos. Os métodos usados no planejamento natural da família não são métodos contraceptivos, porque obedecem à fisiologia normal da mulher e do casal. A contracepção é fruto de uma mentalidade antivida, contrária à vontade de Deus. Então, parece que gravidez é um bicho que deve ser expulso, é um vilão que continua perseguindo a mulher. Essa é a mentalidade que nos foi colocada desde do início do desenvolvimento das pílulas anticonceptivas. Parece que o filho é um estorvo, é só isso, é uma coisa que deve ser evitada, é uma doença que deve tomar remédio. Então, essa foi a revolução sexual dos anos 60. E, nessa época, a Humanivite foi promulgada pelo Papa Paulo VI e que ele foi muito criticado por essa decisão, porque esperava que a igreja fosse a favor dos anticoncepcionais, que parecia que resolver tudo, mas muita profecia foi ditada naquela época, de que os anticoncepcionais iriam facilitar a infidelidade conjugal, destruir a família, os casais não teriam mais a sua função de procriação. E é o que nós estamos vendo atualmente. A oferta de incentivos não é suficiente para mudar a mentalidade anti-nascimento, embora sejam necessárias e urgentes. É necessário um reavivamento moral que permita revalorizar a família, o dom da vida. Quando se trata, portanto, de conciliar o amor conjugal com a transmissão responsável da vida e a moralidade do comportamento, não depende apenas da sinceridade de intenção e da apreciação dos motivos. Deve também determinar-se por critérios objetivos, tomados da natureza da pessoa e dos seus atos. Critérios que respeitem, num contexto de autêntico amor, o sentido da mútua doação, da procriação humana. Tudo isto é possível de se cultivar sinceramente, a virtude da castidade conjugal. Isto está escrito no Gaudium et Spes, número 51. Castidade conjugal não quer dizer que o casal não possa ter realização do ato matrimonial. A
castidade se refere à condição de vida da pessoa. Então, se a pessoa é solteira, a castidade dela vai ser não ter relacionamento sexual. Se a castidade, se é a condição de vida da pessoa é casada, contraiu o matrimônio, então faz parte da castidade conjugal as duas finalidades, a unitiva e a procriativa. Se deixar de haver essas duas finalidades, o amor não é verdadeiro. Porque o amor no casal, naturalmente, ele quer... O amor não pode ficar somente no casal, explode em outras vidas. O Salmo 127 diz: tua mulher será em teu lar uma vinha fecunda, os filhos em torno da tua mesa serão os brotos de oliveira. Numa família grande é preciso ter muito amor. Primeiro, para entender as diferenças de cada um, compreender os motivos de cada um, dividir o todo entre todos, um ajudar o outro. Então, é uma escola de amor a família. Quais são as vantagens do planejamento natural da família para uma paternidade responsável? Favorece o diálogo e o amor conjugal. O casal deve estar sempre conversando a respeito do assunto, discernindo a cada momento se é o momento de terem filhos, serem generosos, ou se vão precisar espaçar uma gravidez. E este diálogo aprofunda e intensifica a vivência sexual. Ajuda o homem e a mulher a assumirem conjuntamente a responsabilidade de sua fertilidade. Normalmente, essa responsabilidade fica nas costas da mulher, nós sabemos. E se por acaso alguma coisa dá errada, a culpa vai ser de alguém, né? Mas se o casal está discernindo em conjunto, os dois assumem a responsabilidade, os dois são férteis. E permite o planejamento consciente do nascimento dos filhos, porque passou pelo discernimento. Segue exatamente a fisiologia da reprodução e porque foram baseados em estudos científicos. Não é porque é um método natural que não teve estudos científicos atrás. Aí está o amor do casal. O planejamento natural da família é uma proposta de vida, um estilo de vida que busca a dignificação da pessoa humana e o estabelecimento de um relacionamento harmonioso entre o homem e a mulher. E somente Deus é o Senhor e o autor da vida. Isso está escrito também no Guia de Preparação à Vida Matrimonial da Pastoral Familiar. Métodos naturais exigem uma abstinência periódica. Dr. John Billings, que desenvolveu o método de ovulação Billings, ele disse no seu livro Amar de Corpo e Alma que a abstinência periódica tem um efeito muito benéfico nas relações psicológicas entre o homem e a mulher. O ato de amor é melhor vivido após um período de descanso. Assim, é importante descobrir que existem 1000 modos de expressar o amor. O amor não é necessário expressar-se só pelo ato sexual.
O amor se expressa pelo carinho, pela dedicação, pelo interesse do outro, existe pelo modo de se vestir, o jeito de cuidar das coisas do outro, um cuidar do outro, os dois cuidarem juntos. Isso é manifestação do amor completo. O ato matrimonial é uma forma de manifestar esse amor. E é importante que os casais descubram outras maneiras de expressar esse amor. A gente diria um tempo atrás, seria um tempo para lembrar a época do namoro, que um queria conquistar o outro. Atualmente, os namoros também são antecipados com relacionamento sexual. Então, essa manifestação de amor que devia ser após o matrimônio está sendo desprezada. Como vai manifestar esse amor depois do casamento? Então, é difícil agora pensar de lembrar nos tempos do namoro. Mas é possível a gente mudar a mentalidade dos nossos filhos, porque muitas mães, a menina já começou a menstruar, logo vai no ginecologista para prescrever um anticoncepcional. As mães vão passando isso para as filhas, é uma mentalidade que está arraigada. E parece que você pode fazer o que você quiser com o teu corpo, a mãe diz, né? Mas não me traga um neto, né? E muito arraigada, essa mentalidade em nós. Temos que pensar muito, rezar, refletir muito, para ter um discernimento adequado das nossas condutas. Então, quem consegue perceber essas formas de amar, compreende um novo modo de amar, mais integral. O Papa João Paulo II refletiu que a continência de que fala Humanae Vitae não empobrece as manifestações afetivas, pelo contrário, tornam-as mais intensas espiritualmente e, portanto, as enriquecem. Muitos homens têm uma resistência a iniciar um método natural porque ou o método de ovulação Billings, porque eles ficam receosos quanto à abstinência sexual. Mas pouco tempo depois, eles vêm com a gente felizes porque eles descobriram que essa forma de amar deixa suas esposas mais abertas ao dom da relação conjugal. Porque se o casal discerniu em conjunto e aquele momento é o momento de espaçar a geração de filhos, eles podem ter relação nos períodos inférteis. Aqueles períodos de fertilidade que eles optaram por não ter relacionamento, a mulher percebe que o marido, respeitando essa decisão que eles tiveram, percebe que está sendo amada. E quando o período de abstinência termina, ela vai se entregar mais abertamente, mais carinhosamente ao seu marido. O método de ovulação Billings aconteceu por causa do Frei Maurício Cataliniche. Eu não sei se dá para ver meu mouse aqui. Esse da direita da tela é o Frei Maurício Cataliniche. Ao centro, a doutora Evelyn Billings, e à esquerda da tela, o Dr. John Billings. O Frei Maurício Cataliniche pediu para isso em 1953, pediu para que o Dr. John Billings ajudasse a casais que tinham sérios problemas de saúde e não podiam ter filhos naquele momento. Se ele podia ajudar os casais, porque eles estavam tendo muita dificuldade com o método da tabelinha e não estavam conseguindo adiar uma gravidez com esse método.
Então, o doutor John Billings disse que ia tentar uns 3 meses até que tivesse um outro médico que assumisse a posição. Ele era neurologista, mas cedeu uns 3 meses. E a família Billings agora reconhece de que esses foram os 3 meses mais longos da vida do Dr. John Billings, porque durou a vida inteira. Até a morte ele ficou orientando os casais a respeito do método. A doutora Evelyn era pediatra. Apesar de terem desenvolvido um método eficaz, eles decidiram ter uma família numerosa. Eles tiveram 8 filhos e adotaram mais um. E aí o Dr. John foi estudar na literatura e ele achou uma série de coisas que interessava e aí desenvolveu o método. E o legado dos doutores John e Evelyn Billings é este. Em latim, credimus caritate, quer dizer, temos que colocar nossa fé no amor. Então, começou lá em 1953 e continua até hoje. Em 1962, o professor James Brown foi trabalhar em Melbourne e ele desenvolveu o método de exames de hormônios no sangue e na urina. Ele já era muito famoso e esteve para uma palestra. O Dr. John Billings convidou para ver o que ele tinha desenvolvido sobre o método. E ele falou que o que as mulheres percebiam de fertilidade é exatamente o que ele faz no laboratório. Então, as próprias mulheres podem reconhecer a sua fertilidade sem depender de exame nenhum. Depois, em 1970, o Dr. Érico de Blade, ele era ginecologista na Suécia e ele foi designado a fazer abortos e ensinar os residentes a fazerem abortos. Ele se recusou, retirou-se da universidade e dedicou-se aos estudos. Ele queria saber exatamente por que e como o espermatozoide sobrevivia no muco fértil da mulher. Ele estudou, ele tinha conhecimentos em física também, e a partir daí ele fez profundos estudos. E uma ocasião ele esteve em Melbourne, e Dr. John Billings também pediu para ver os estudos que ele tinha feito e o método que ele desenvolveu. E Dr. Érico de Blade ajudou muito e confirmou os conhecimentos que o Dr. John Billings tinha desenvolvido. O casal John e Evelyn Billings estão junto com o Papa Paulo VI. E esse foi um casal que atendeu os apelos da Humane Vitae, que a Humane Vitae pedia para os homens da ciência descobrirem uma forma natural para ajudarem os casais no discernimento de ter ou não filhos naquele momento. Eles estiveram com o Papa João Paulo II, que também aprofundou os estudos do Humane Vitae nas catequeses de quarta-feira, quando desenvolveu a teologia do corpo. O Papa Bento XVI também chegaram a conhecer. Eles estiveram com a Madre Teresa de Calcutá porque o governo lá da Índia queria que todas as mulheres pobres fossem esterilizadas. Então, ela pediu que o Dr. John Billings fosse lá ensinar as noviças, as freiras, o método para que quando eles estivessem com os casais pobres, pudessem ensinar esse método. E ela conseguiu que os casais que estavam usando o método não fossem esterilizados pelos planos do governo lá. Eles se identificavam que estavam usando o método Billings
e eles não eram esterilizados. Aqui, Dr. John Billings com as noviças, isso em 1978. E a Madre Teresa de Calcutá disse, então, para o Dr. John Billings, bem, agora que vocês descobriram este conhecimento, vocês devem passar o resto de suas vidas levando às pessoas que necessitam. Aqui no Brasil, a irmã Marta Silvia Bering, ela era enfermeira obstétrica, trabalhava no amparo maternal. Para quem é de São Paulo, conhece o amparo maternal como uma maternidade das mulheres pobres. Ela via a angústia das mulheres que não tinham condição de ter filhos e queria ajudar essas mulheres. E ela perguntou para o professor Álvaro Guimarães se conhecia algum método natural para ajudar. Ele disse que não conhecia, mas ele foi pesquisar. Aí ele achou uma publicação a respeito do método de ovulação Billings e trouxe para a irmã Marta. A irmã Marta, a partir disso, começou a estudar, formou um grupo de estudos, e aí, então, ela começou a aplicar nas mulheres do amparo maternal. Aí, esse grupo de estudos foi crescendo e formou a Sempaflan na época. E depois, mais tarde, mudou para Sempaflan, Centro de Planejamento Natural da Família. E espalhou esse conhecimento pelo Brasil inteiro. Em que consiste, então, o método de ovulação Billings? Consiste na mulher reconhecer dia a dia o estado de fertilidade. Ela vai saber todos os dias se ela está na condição fértil ou infértil. Naturalmente, apenas notando os sinais do seu corpo. Então, a mulher, veja aí uma mulher que é um pouco parecida com nós, né? Ela está fazendo 1000 coisas e, ao mesmo tempo, ela se observa os sinais do seu corpo em relação à fertilidade ou infertilidade. No começo, às vezes precisa de um esforço para prestar atenção no próprio corpo, que muitas vezes a gente mesmo não conhece o corpo. Então, é um aprendizado para iniciar o uso do método. Depois vira tão automático que fica igual essa nossa amiga aí que está trabalhando com tudo ao mesmo tempo e não está próximo. Então, o método de ovulação Billings não requer, existe muito engano a respeito disso, não requer regularidade nos ciclos menstruais. Qualquer mulher pode utilizar-se do método natural, mesmo quem não tenha ciclo regular. Não exige o uso do papel higiênico para fazer nenhuma observação. Não é necessário tocar no músculo cervical. No início do método, às vezes até usava de tocar o muco para perceber a filância dele, mas atualmente desenvolvido não tem necessidade nenhuma de tocar o muco. Não requer também introduzir o dedo na vagina, na vulva, para perceber qualquer tipo de sensação. Então, quem pode usar o método de ovulação Billings? Mulheres que estão amamentando podem usar. Elas vão saber, nesse período da amamentação, se elas estão férteis, se a fertilidade ou não, né? Porque é um grande período de infertilidade até que a fertilidade retorna. Então, ela vai saber, antes mesmo da menstruação, que a fertilidade dela está retornando. Nas mulheres que estão na pré-menopausa, que elas têm um ciclo irregular nesse período, é normal, mas mesmo assim elas vão saber dia após dia se está fértil ou infértil. Mulheres que têm ovário policístico, têm um ciclo bastante irregular, ciclo longo, elas também vão saber dia após dia se estão no período fértil ou não.
Muitas mulheres que, por razão médica, não podem usar nenhum hormônio, ou motivos religiosos, ou aquelas que não desejam usar anticoncepcionais. Tem muitas mulheres que são preocupadas com as coisas naturais. Vão atrás de um frango, não sei aonde achar um frango que não tenha tomado hormônio para poder se alimentar. E, paradoxalmente, depois elas mesmas tomam hormônio contraceptivo. Mas tem mulheres que também estão procurando o método só pelo fator de ser natural, de obedecer à fisiologia, não usar nenhum medicamento. Então, qualquer mulher na idade reprodutiva pode se utilizar do método. Esse método ajuda casais a identificar a sua ovulação e para casais que têm fertilidade rebaixada, têm problemas de gerar um filho, o método ensina qual é o momento ideal para conseguir conceber um bebê. Então, trabalhos desenvolvidos encontraram a possibilidade de 78% dos casais que eram considerados inférteis, com o uso do método, conseguiram engravidar. E permite aos casais identificar os dias inférteis, assim eles podem adiar uma gravidez, se a consciência deles, se o discernimento deles optaram por adiar uma gravidez. Mas também ajuda a monitorar a saúde reprodutiva. Por quê? A mulher conhecendo o funcionamento do organismo dela, se alguma coisa começar a não funcionar direito, algum sinal vai dar e a mulher vai perceber. Alguma coisa não está certa, eu vou ter que procurar investigar o que está acontecendo comigo, vai procurar uma ajuda médica. E aí um diagnóstico é feito logo no início. E a gente sabe que qualquer doença diagnosticada no início é mais fácil de curar. Então, mulheres solteiras também podem utilizar o método de ovulação Billings com o intuito de monitorar a sua saúde reprodutiva. Então, o método de ovulação Billings é um método natural de conseguir uma gravidez, de adiar a gravidez e monitorar a saúde reprodutiva. Benefícios do método. É fácil de aprender. No início, como a mulher não sabe se observar, parece um pouquinho complicado. Mas a gente recebe muitos depoimentos. Ah, mas era só isso. É muito simples, muito fácil de aprender. É simples de usar também. E não tem custo nenhum. É aplicável, como nós vimos atrás, a todas as circunstâncias de vida da mulher. Se tem ciclos irregulares, se o casal está com a fertilidade rebaixada, no período de amamentação, na pré-menopausa. Mais benefícios da responsabilidade compartilhada. É segura, porque não causa danos nenhum. Ao passo que os anticoncepcionais hormonais, eles causam muito risco à saúde da mulher. Está escrito em bula também. Casos de hipertensão, obesidade, perda da libido. A respeito disso, muitas mulheres reclamam, mas eu vou deixar de usar anticoncepcional e justamente nos períodos férteis a mulher está mais tem a libido aumentada, né? E justamente nesse período não vai poder ter relação. Primeiro que o método não proíbe nada. O casal que vai decidir se eles vão ter relação ou não, a partir do que eles decidiram, se é para adiar ou conseguir uma gravidez. Mas nada impede que o casal, conjuntamente, naquele dia, decida ter uma relação, mas a relação vai obedecer à paternidade responsável. Se dessa relação resultar em uma gravidez, essa criança vai ser bem aceita nessa família. Outros danos que podem causar
obesidade, eu falei, hipertensão, trombose. Tem muitos casos de trombose que estão sendo pouco relacionados ao uso de contraceptivos, tanto orais quanto injetáveis, quanto adesivos. Outro dano que pouco está sendo relacionado também é que os hormônios que as mulheres ingerem são eliminados pela urina. E isso vai para as águas, vai para os rios e oceanos, e tem sido estudados em rios que foram constatados a presença de hormônios femininos por excreta de anticoncepcionais. E nesses rios, a população entre peixes machos e fêmeas foi desbalanceada. Então, aí tem uma outra responsabilidade dos casais de dano social contra a natureza, né? Então, é um pecado social. Ao contrário do que se pensa, a abstinência é mínima. Não tem grandes períodos de abstinência, não. Além disso, o casal tem o controle dos seus instintos. É uma ferramenta ótima para desenvolver virtudes, porque o casal vai, para superar os instintos, vai ter que desenvolver virtudes. Então, só vai enriquecer o casal. O método é eficaz. A Organização Mundial de Saúde fez um estudo multicêntrico em vários países do mundo e chegou a uma eficácia de 97%. Países como a Índia e a China chegaram a 99%. Interessante que a China, Dr. John Billings foi chamado para a China porque lá existia a lei de um filho por casal. Os casais não podiam ter mais filhos. Então, o índice de aborto lá estava enorme, porque não podia gerar mais do que o casal, não podia ter mais que um filho. Então, o Dr. John Billings foi chamado lá para ensinar esse método para os casais. E lá eles aprenderam muito bem. São disciplinados, né? Então, a eficácia chegou a 99%. É comparável aos anticoncepcionais atuais. Não tem efeitos secundários nenhum, só efeitos benéficos. Foi cientificamente validado, foi muito estudado, eu dei uma pincelada apenas nos estudos científicos, e desenvolve a comunicação e a relação do casal. Então, para se utilizar do método de ovulação Billings, precisa de alguns requisitos. Simples observações diárias. A mulher vai perceber em seu genital externo sinais de fertilidade e infertilidade. Ao final do dia, ela vai anotar num gráfico o que ela anotou durante todo esse dia. Sempre tem que manter esse gráfico, as anotações em dia. Não pode fazer em atacado. Cada semana eu vou anotar o que eu percebi durante a semana. Não vai dar certo isso. A mulher vai se enganar, vai confundir. Às vezes eu nem sei que roupa eu tive no sábado, como é que eu vou saber como é que eu estava me sentindo no sábado. Então tem que manter o gráfico sempre em dia nas anotações. E manter a fidelidade às orientações, seguir umas regras do método. E cooperação amorosa no casal. Tem que ter a participação dos dois. É muito mais fácil quando o marido não quer utilizar o método do que quando a mulher não quer utilizar. Quando é o marido, a mulher sempre acha um jeitinho de convencer o marido e vai para frente. Mas se a mulher não quer, aí é mais difícil. Então, precisamos aprimorar a consciência das mulheres. Vantagens ainda que favorecem o diálogo, fortalecem o amor conjugal.
aprofundam e intensificam a vivência sexual, porque no período que eles podem ter relações, vão se dedicar mais um ao outro, vão se entregar muito melhor. Porque eles não separam o sexo do amor. Foi feito um trabalho com umas enfermeiras em São Paulo que analisaram o número de relações sexuais de casais no mês, entre casais que se utilizavam de outros métodos e casais que se utilizavam do método Billings. Aí o número de relações que os casais do método Billings têm é muito maior dos que não têm. Pode ser devido, um dos fatores aos efeitos do anticoncepcional na mulher. A mulher está com dor de cabeça, não vai ter vontade de ter relacionamento sexual com o marido. Ela vai preferir ficar num quarto escuro, sozinha, isolada. A libido está reduzida, então a mulher não vai ter muito apetite sexual. O hormônio artificial também dificulta isso tudo. Então, ajuda o homem e a mulher a assumir conjuntamente a responsabilidade da fertilidade. Que a fertilidade é do casal, os dois são um. E permite o planejamento consciente dos nascimentos dos filhos. O Papa João Paulo II diz: quem não está disposto a esperar um só dia, não será capaz de amar para sempre. E a espera faz o amor ser ainda mais surpreendente. Aqui na região de Santo André, nós temos um grupo de instrutores que ensinam o método. No site da Diocese, tem uma propaganda mais ou menos desta forma, que indica que no último sábado de cada mês tem uma palestra de ensinar o método em si. Aqui eu não tive o tempo de explicar o método, só dei uma pincelada de como é. E aí nessa palestra ensina realmente. No final da palestra, eles dão o endereço dos instrutores da região. E aí cada pessoa que assiste a palestra vai escolher um instrutor mais perto de sua residência. No momento, nós estamos fazendo atendimentos online, mas assim que acabar essa situação, é preferível que seja um instrutor mais perto de sua residência. Tem um telefone de contato para tomar mais informações. O telefone é 945881536. Esse é o exemplo de um cartaz que teve dia 25 de julho, a última palestra. Vai ter no último sábado do mês de agosto, vai ter uma palestra. Está indicado no site da Diocese. O Instagram do grupo é mob.santoandré. Nós fazemos parte da Confederação Nacional do Planejamento Natural da Família, que é um serviço da vida e da família. O nome é Semplafam UOMB Brasil. Nós somos filiadas à organização do método de ovulação Billings e membro fundador da UOMB Latino-Americana. Então, uma associação sem fins lucrativos, representante oficial do ensino aqui no país, e dedica-se à propagação de métodos naturais, mas, em particular, o método de ovulação Billings. É uma entidade que tem um caráter social, que reconhece e enaltece os verdadeiros valores da família e da vida em todas as suas fases. O objetivo é promover, divulgar, incentivar, ensinar, pesquisar métodos naturais de planejamento pela orientação no sentido da paternidade responsável e a conscientização dos valores morais da família. O objetivo especial é zelar pela autenticidade do ensino do método de ovulação Billings no Brasil.
e colaborar para a expansão do método também conhecido como MOB, nos países de língua portuguesa e nos países aqui latino-americanos. Existe muita coisa na internet falando sobre o método de ovulação Billings, mas muita coisa não é o verdadeiro método. Eu não aconselho porque não vai dar certo o método. Quem está pretendendo conseguir uma gravidez ou adiar a gravidez, é melhor o autêntico método de ovulação Billings. Então, nós somos da linha filosófica no sentido de que gerar um filho é chamar alguém para a existência. É filho de Deus. E o filho sempre é um dom, uma bênção, é uma lembrança de que o Criador é certeza também. Lembrança é uma certeza também de que o Criador não abandonou a sua obra da criação. Ele ainda acredita no homem e ainda chama a cooperar com o gesto criador e gerar com generosidade. Ainda que, em algumas circunstâncias, obrigue o casal a limitar o número de filhos, mas seguindo e assumindo a paternidade e a maternidade responsáveis. Então, a procriação deve estar subordinada a uma vivência profunda e amorosa do casal. A relação sexual deve ser vista com plenitude, não como um ato apenas de procriação ou de prazer. Tem casais que só têm relações para gerar filhos. Isso também não é bom, porque precisa ter a união do casal. Então, é necessário resgatar o valor e o sentido da relação sexual na vida e no contexto de um casal. A sexualidade deve ser encarada como um dom, uma dádiva. Não é uma doença que deve ser evitada com remédio. É uma oportunidade de encontro pessoal consigo mesmo e com o outro, com o marido, e uma profunda comunicação entre os dois. Quando a escolha é pelo planejamento familiar, através de método natural, a abstinência da relação no período fértil da mulher é entendida de modo positivo, porque gera um ganho. Já fui citando os ganhos durante a exposição. Não consideramos como uma perda, não. Os métodos naturais são técnicas com rigoroso embasamento científico. É lógico que tem métodos que têm menor possibilidade de eficácia, mas o método de ovulação Billings, como os trabalhos que eu citei, a eficácia é grande quando o casal precisa adiar uma gravidez. Então, o planejamento natural da família se constitui na melhor proposta de vida conjugal, com bases sólidas para o relacionamento sadio, crescente e libertador. Os métodos naturais são sempre propostos na perspectiva de construir aquela relação conjugal cada vez mais desejada e procurada. Temos muitos casais jovens que nos procuram por causa desse sentido de união do casal, de crescimento da família, crescimento no sentido de crescimento espiritual, psicológico, humano. O princípio básico é de ser a favor da vida, reconhecer a dignidade da pessoa acima de qualquer ato. Então, essa proposta de trabalho depende de uma boa comunicação do casal. Então, a escolha sobre método natural está muito ligada ao trabalho do planejamento natural da família. E vem de uma espiritualidade sadia, forte, encarnada, e completará o quadro da boa nova para os casais no relacionamento e na geração de filhos.
Já citei da irmã Marta. Aqui, à esquerda do monitor, tem a irmã Marta. Em seguida, a doutora Evelyn Billings, doutor John Billings. E na direita da tela, a irmã Maria José Torres. Ela ajudou bastante na fundação do planejamento natural através do método de ovulação Billings aqui no Brasil. Então, a Semplafam está distribuída em todas as 5 regiões do país, são 23 estados e o Distrito Federal. 245 cidades têm pelo menos um instrutor do método. Nós somos 767 instrutores já formados e em formação. Pelo tamanho do país, nós somos pequenos ainda, mas pretendemos... Então, estamos trabalhando para crescer, para tornar esse método conhecido. Tem uma instrutora que era do Brasil, mudou-se para a Inglaterra e está ensinando os brasileiros lá na Inglaterra. Então, nós sonhamos que a ciência ajuda a responsabilidade de cooperar no resgate das famílias, oferecendo como ferramenta os ensinamentos do método de ovulação Billings. Nosso sonho é que todas as mulheres conheçam sua fertilidade e reconheçam a fertilidade como um dom de Deus, e respeitem este dom de Deus dentro da maternidade e paternidade responsável. Este é o nosso sonho, de proporcionar o ensino do método de ovulação Billings a todos os estados do Brasil e a todas as cidades. Aqui tem uma frase da doutora Evelyn Billings, que ela diz: toda mulher tem o direito de conhecer a sua fertilidade. É direito da mulher. Todas têm esse direito e nós estamos ajudando nesse trabalho da doutora Evelyn Billings. Então, eu tentei apresentar um resumo dos documentos da igreja que fala a respeito do porquê utilizar-se de um método natural. Foi uma palestra excelente, né? Abrangente, mostrou todos os aspectos científicos e também como a igreja recomenda, porque principalmente o método MOB, ele estimula o amor conjugal. Então, ele mostra ao casal, né, os aspectos unitivo e procriativo de uma forma conjunta. Então, ajuda o casal nesse diálogo, nessa comunhão, né, espiritual e na formação da família. E eu acho que é uma coisa... Sim, pode falar. Eu queria completar isso. É assim, a pílula, quando ela surgiu em 1960, então ela surgiu até um pouco depois do início do método, né, em 1950, mas a gente tem que ver que tem toda uma indústria farmacêutica que quer colocar, né, a pílula a ser vendida e, na verdade, tira da mulher a naturalidade do seu corpo, né, dos seus hormônios e né, a mulher é um ser cíclico, então ela não é um ser linear como o homem, e a pílula vem querer fazer com que a mulher seja igual ao homem, mas nós não somos. Então, é o respeito à feminilidade que é demonstrado através dos seus hormônios, que se expressam de uma maneira natural, e o método Billings, ele respeita, né, os hormônios da mulher, a naturalidade. Então, isso é o que a gente percebe. Muitos casais que usam são casais que que gostam de tratamentos alternativos, né? Pessoas que são veganas, vegetarianas, que não querem o uso do hormônio no seu próprio corpo. Então, e dentro da nossa própria igreja, tem muitas poucas pessoas que conhecem. Então, um trabalho muito bonito que você faz, divulgando esse método, para que os cristãos realmente vivam intensamente o amor conjugal de uma forma como a igreja recomenda. Nós, os instrutores,
eles notaram muita diferença no relacionamento conjugal para melhor, e eles não querem esconder, não querem ficar esse conhecimento só para eles querem ajudar outros casais, assim como eles foram ajudados no relacionamento deles, eles querem ajudar outros casais. Então, é natural, nós temos instrutores que se dedicam a estudar, continuam estudando para poder fornecer um bom ensino. Então, doutora, era uma das perguntas que estava aqui, já foi respondido, porque o pessoal, quando procura a igreja, nós temos muita dificuldade em indicar, né, quem entende desse método. Então, agora nós já sabemos que existem os instrutores e nós podemos procurá-los, né, para apresentar esses casais. É isso, não é? É isso, é. E o próprio site da Diocese tem lá a lembranças de que uma vez por mês tem ensino e pode ser um ponto de início de procura. Tá ótimo. Então, isso é bastante importante para a gente. Agora, uma pergunta. Até acho que a Marilene poderia responder melhor, porque ela coordena curso de noivos. Na igreja, no curso de noivos, pelo que eu pouco conheço, não é falado no método MOB. Né? Eu acho que seria um grande canal de introdução, né, para que nós católicos conhecessem. Isso não é obrigatório, doutora? Olha, assim, na paróquia Nossa Senhora da Candelária, que nós fazemos parte da catequese de noivos, nós falamos sim do método MOB. Não temos, sim, assim, todo o tempo, né, disponibilizado de uma hora para falar do método em si, mas é explicado que existe um método natural e que é um método que é aceito pela igreja, porque é um método que ele não vai impedir a união do casal e nem vai impedir a geração de filhos. Né? Então, é um projeto de amor dentro do próprio relacionamento conjugal. E a pastoral familiar tem na nova catequese do matrimônio, eles introduziram 2 módulos, um que fala sobre paternidade responsável e o outro que ensina as bases do método de ovulação Billings. E nós somos um braço da pastoral familiar, nós colaboramos com a pastoral familiar. Então, é que nem sempre as pastorais estão bem estruturadas. A pastoral familiar está bem estruturada em todas as paróquias. Sim. Então, às vezes, os casais que direcionam esse ensino não estão convencidos dos argumentos que a gente oferece. Às vezes é isso. Então, precisa a ter uma conversão dentro da própria igreja. Exato, eu acho que isso é importantíssimo, de ser um item obrigatório dentro da catequese dos noivos, porque seria uma grande orientação, né? Porque hoje pouca gente conhece o método, infelizmente, né? Que é da igreja, né? Às vezes, muitos casais procurariam naturalmente o método, entendendo as finalidades do matrimônio, né? Mas não tem, porque não sabem que existe, como vão procurar, né? Exato. Eles vão procurar aquilo que eles conhecem. Se não conhecem o método, é por isso que nossa missão é divulgar. Divulgar, exatamente. E outra coisa, doutora, hoje, se uma mulher vai ao ginecologista, principalmente as jovens, né? Muitas vezes a própria ginecologista não vai indicar esse método, certo? Não, porque não é ensinado na faculdade. É confundido com o método da tabelinha. Sim. E a Semplafam tem um plano de ensino para médicos e profissionais da saúde. Sim. Mas o trabalho é grande, né? É árduo. Porque a gente tem que, além de comunicar o método, a gente tem que ir contra um ranço
do conhecimento dos médicos. Eles acham, para que eu vou ensinar um negócio que não é garantido? Eles não têm consciência de que o método é eficaz. Talvez até eles fiquem com receio de que uma cliente dele engravide e passa a culpá-lo por essa gravidez. E não é isso que as usuárias querem. O que a gente aconselha para as nossas usuárias? Se ela vai ao ginecologista, ele prescreve um anticoncepcional, elas pegam a receita e não comentam nada. Se ela não consegue convencê-lo de que ela quer usar um método natural. Então, pega a receita, mas não usa a receita, né? Só para não discutir com o médico. Mas a minha esperança é que muitas mulheres usuárias do método comecem a bater na porta dos ginecologistas e pedir que não prescrevam anticoncepcional. Aí, os médicos vão ligar a anteninha e falar, opa, tem alguma coisa aí. Eu acho que eu preciso estudar essa história aí. E essa é a minha esperança. Com certeza, vamos rezar para que isso aconteça, porque a igreja precisa disso, né, doutora? Eu acho que, assim, pela idade, né, que eu tenho, eu não conheci o Papa Paulo VI, mas conheci o Papa João Paulo II, e ele era um defensor da família, em todos os sentidos, né? Então, ele, eu acho que divulgou bastante coisa e também incentivou a encíclica do Papa Paulo VI, né? E eu não esqueço a frase que ele falou, que a família é o patrimônio da humanidade, e é verdade, né? O mundo seria bastante diferente se todas as famílias, né, tivessem essa consciência, né? Pelos próprios benefícios que a senhora falou, né? Maricela, só queria que você reforçasse, assim, em quanto tempo um casal ele pode se apropriar de todo o conhecimento do método e usar com garantia, com confiança? Quanto tempo leva para essa preparação? Depende muito do casal, da mulher, como é que consegue perceber os sinais do próprio corpo, mas acho que uns 6 ciclos é suficiente para conhecer e aplicar as regras. Mas, mesmo após esses 6 ciclos, a gente deixa disponível que a usuária do método nos procure quando aparecer uma situação de vida diferente. Então, pode ser que naquele momento está querendo evitar uma gravidez e depois resolvam engravidar. Dessa gravidez, depois que o neném nascer, eles vão querer espaçar para dar chances da amamentação. Então, a gente dá essa abertura de procurar nesse período da amamentação, para que pode ter algumas situações que fica difícil para a mulher sozinha lidar, mas com o instrutor ajuda bastante. Que bom. Doutora, os instrutores são sempre médicos? Não, nós temos todas as profissões. Não precisa ter conhecimento médico nenhum. Sim. Mas os instrutores viram doutores em fertilidade. A gente dá uma boa base. Que bom. E a forma, tem que estudar um pouco de ciência, mas é tudo ligado à fertilidade, à fisiologia. E a fisiologia é fácil de aprender. Com certeza. Doutora Marilene... Nós temos instrutores fisioterapeutas, temos instrutores advogados, instrutores economistas, trabalhadores gerais, gente simples. Tem instrutores que não têm o primeiro grau completo e são capazes de ensinar e conhecem tudo sobre fertilidade. Ai, que bênção, é uma sabedoria, né, vinda de Deus. Doutora Marilene, alguma coisa mais? Eu só queria reforçar que realmente o método, ele é de fácil compreensão. Então, como a doutora Maristela falou, pessoas simples conseguem desenvolver esse método, aplicar, que é recomendado pela igreja porque tem o princípio do amor conjugal
não tem contraindicação nenhuma. Então, atualmente a gente está vendo muitos casos de mulheres que passam por problemas com o uso de anticoncepcional, como a doutora Maricela falou, de trombose, embolia pulmonar, infelizmente até perda, às vezes, de membros por uma trombose grave, problemas extensos, né? E que isso, muitas vezes, o médico ginecologista não fala. Então, mulheres que fumam, que têm doenças hematológicas de família, elas totalmente contraindicado o uso de pílula. Isso, muitas vezes, não é falado. Então, é um método que pode ser abraçado pela mulher sem medo, porque não tem nenhuma contraindicação. E em relação à continência, né, do relacionamento conjugal, ele ajuda, porque nem sempre o casal pode estar apto, ou muitas vezes o casal pode passar por uma separação, que o homem vai viajar a serviço, ou a mulher, então, uma doença. Então, é um método que ajuda a ter um treinamento também nos momentos difíceis do casal. Então, é um método excelente, sem contraindicação nenhuma, e que os casais jovens aí devem se... Nessa condição aí, um dos cônjuges pode estar no período doente e não vão poder ter relacionamento sexual por causa da doença, então vai fazendo um treinamento, sim, nessas situações. Realmente é o método da igreja, um método natural que o próprio Deus nos deu através do nosso corpo, não é? Então, é maravilhoso. Doutora Maricela, nós agradecemos profundamente o seu tempo dedicado a nós, né? E isso, com certeza, a nossa comunidade vai poder, no mínimo, orientar casais a procurar os instrutores. Então, eu acho que dentro da Semana da Família, isso veio bastante fortalecer os ensinamentos para a família, que estão tão necessitadas da presença de Deus, né? Então, é um método que, com certeza, vai ajudar bastante. Então, o nosso agradecimento à senhora, à doutora Marilene, da Candelária, né? Que também nos ajudou aí, porque eu sou uma leiga, né? Não entendo muita coisa, apesar de ser mãe, ter 2 filhos, ter netos, né? Eu vim conhecer o método há pouco tempo, pelo menos pelo nome, assim como eu tenho certeza que muita gente dentro da nossa comunidade. Então, foi um grande aprendizado, nós agradecemos e pedimos a Deus que a oriente, que cada vez mais a senhora consiga, né, transmitir isso para os católicos e todo o povo que precisa, que eu acho que não só os católicos, eu acho que como é um método natural, seriam para todos, acho que é ecumênico, né, sem distinção de raça e de cor, né? Então, nosso muito obrigada e não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa, senão a gente encerraria com uma oração. Sim, eu gostaria de... que muitas vezes, como o método começou na Igreja Católica, às vezes as pessoas pensam que é o método da Igreja, em vez não. Sim. Toda mulher tem direito de conhecer a sua fertilidade. E nós temos experiências com outras religiões e elas entendem a fertilidade como um dom também. Ai, que bênção. E eu que gostaria de agradecer a oportunidade que vocês nos deram para divulgar o método e que seja útil, seja uma bênção para outros casais que se tornem usuários. Que bom, muito obrigada. Então, eu convido a todos a encerrarmos com a oração que Jesus nos ensinou e assim pedir as suas bênçãos para todos, todas as famílias. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora que nós temos o seu contato, doutor, aguarde algumas outras informações, que nós precisamos, vamos recorrer à senhora. Pode, estou disponível, sim. Fique à vontade. Ótimo. Tá, muito obrigada. Obrigada. Dona Albani. Boa noite. Oi. Os avisos de amanhã? Sim. Você pode dá-los. Tá bom. Achei que você ia dar, mas eu acho que eu tô com o cronograma aqui aberto. Amanhã, sim. Dia 12/8, às 19h30, Santa Missa, presencial e pelo Facebook. Isso, dona Albani? Exatamente. Só isso? E o kit, né? O kit também? Isso. Nós temos também a Santa Missa na quinta-feira, também no mesmo horário, 19h30, na sexta, às 15 horas. No sábado, nós teremos o dia todo de atividade pelo setor família diocesano, começando às 8 horas com a missa de Dom Pedro. A missa que será celebrada por Dom Pedro. E a programação foi passada hoje na comunidade, colocada também no nosso Face. E às 18 horas no sábado nós encerramos. E também nós gostaríamos de lembrar que a nossa novena do martírio de São João Batista iniciará no dia 20, também pelos meios de comunicação, todos os dias às 19h30. E outras informações como o trido e o dia da festa, tudo está no nosso Face. E através das nossas missas, Padre Becker fará os avisos. É isso? É isso. A Pascom agradece esse conteúdo de altíssima qualidade que a gente acabou de transmitir. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Dona Maristela, Dona Marinene, Albani. Uma boa noite a todos. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família, rogai por nós.